Quinta-feira, 1º de fevereiro, começando o nosso mês e continuando o nosso assunto Paulo e Estevão. Hoje nós vamos ver o que cada um de nós tem, um pouquinho de cada um deles. Então vamos continuar aqui a nossa reflexão, nosso estudo, nosso entendimento sobre esse livro majestoso para a nossa vida. Quando a gente consegue compreender a profundidade dessa obra, que nós estamos apenas iniciando no entendimento, já atua na nossa vida de uma maneira muito intensa, no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de entendimento, a nossa qualidade de ações, minimizando aí as culpas, os medos, as fraquezas, a pouca fé. Então é isso, meus amores, começando o nosso evangelho, recebendo a turma que tá chegando e bora lá começar. Bom dia, bom dia, bom dia, Gilson Passarini, meu irmão querido, marido da Kelly. Bom dia, bom dia, bom dia, Mariângela, meu amor, Dário Custódio. Dário tá fielzão aqui, hein? Eita, menino, diz que ele coloca fone e fica trabalhando e mexendo. E ouvindo, né, Dário? Querido. Marcela Ribeiro. Rogerinho, galera. Lorena Passe. Bom dia, meus amores. Bom dia, Anne Elise. Que saudade, menina. Saudade. Desde o ano passado não te vejo. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Kika. Kika, querida. Tia Rê, Pati Vinhático, uhul, ela voltou, uhul. Bom dia, meu amor. Bom dia, flor do dia. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Alcinir iluminada. Silvelene, meu amor, que delícia, abraço, querida. Gleicinha, Milena Polete, tia Rê, lindeza você. Reizinho, Cleuzinha, bom dia, bom dia, bom dia. Que Jesus nos alcance, que a gente comece o dia olhando ao alto e buscando as luzes incessantes que nos chegam. Venha ao encontro das nossas necessidades, das nossas fraquezas, transformando-as em alavancas de crescimento. Que Jesus tenha fácil acesso ao nosso coração, vencendo as sombras das nossas emoções e dos nossos desequilíbrios provocados por nós mesmos. Que estejamos voltados ao entendimento, à serenidade, à paz ao longo de todo o nosso dia. Que assim seja. É isso, meus amores. Beatriz Simões, Ivone, Edinha, Alcinir iluminada, eu te vi, né, meu amor, querida? Amores, amores, amores. Então, começando, retomando aqui o nosso estudo. Hoje nós vamos falar... Tá meio escuro? Hoje nós vamos falar continuar aqui, aprofundar um pouquinho, né? Porque agora nós vamos tirar alguns trechos que vocês lembram que a gente está seguindo aqui, né? O Saulo, então o Saulo, ele ainda não alterou a identidade dele, então ele ainda é Saulo. O Estevão já mudou o nome, né? Ele precisou mudar o nome. Então o Gesiel já virou Estevão, mas o Saulo ainda não virou Paulo. Então é o Estevão e o Saulo que vão se encontrar, porque ontem nós paramos com o Saulo indo até a igreja do caminho, porque ele estava querendo verificar
perigo dessa nova doutrina que eles achavam que tinham exterminado crucificando Jesus. E essa nova doutrina continuavam. Então eles desdenhavam, falando assim, mas é um bando de ignorante, né? De maltrapilho, né? Que eles podem ameaçar o grandioso judaísmo, né? Mas o Paulo ouviu falar desse tal de Estevão, então ele foi lá verificar. O Paulo, vamos fazer aqui um entendimento de Paulo, porque, gente, nessa nossa reflexão, a ideia é extrair algo para nós, algo de terapêutico, algo de transformador. Porque ler a obra, você vai lá e lê, você tem o entendimento, você tem o conhecimento do assunto. Agora, o que a gente tem de Paulo? Então a gente precisa entender. A gente precisa entender o perfil de cada um pra gente fazer aqui o nosso paralelo com a nossa personalidade, com as nossas possibilidades. A gente tende a ver o Paulo, a gente falou isso lá ainda no começo de janeiro, a gente tende a ver o Paulo como um cara durão, né, orgulhoso e até frio, insensível, e realmente ele era, né? Ele era, mas ele tinha virtudes que fizeram com que Jesus o buscasse como vaso escolhido. Ele foi dos principais divulgadores do cristianismo, ia falar da doutrina espírita, do cristianismo nascente. Então, o que ele tinha de virtude? Por trás desse orgulho todo da raça, o que ele tinha de virtude? E eu quero começar hoje extraindo um pouquinho aqui das características do Paulo. E eu peguei uma frase aqui que ele fala. O Paulo, ele era judeu. Bom dia, Dridri, Kavenag, bom dia, turma que tá chegando, Vilminha, bom dia, meus amores. O Paulo, ele era judeu, mas ele estudou, né, em Atenas, ele tinha um bom relacionamento em Roma, então ele tinha ali uma diversidade de línguas e de relações que o colocavam numa condição diferente. E o livro Paulo e Estevão começa falando dessa condição de Paulo, porque isso foi muito importante, a formação dele, para depois ele usar todo o seu intelecto na disseminação do cristianismo, só que aprimorando o que lhe faltava em sensibilidade, que é o que a gente vai ver hoje. Então, o Paulo falava assim: Roma é poderosa, Atenas é sábia, Jerusalém é o tabernáculo do Deus único. Precisamos dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, essa frase define bem como Paulo via o networking de Paulo. O networking de Paulo era assim: ele era bem relacionado com gregos, com romanos, tinha formação judaica, e nesse seu intelecto, nessa sua formação e bons relacionamentos, ele queria, na verdade,
tomado aqui de um determinismo natural de sua personalidade, ele queria levar todos a aderirem a um Deus único. Todo mundo se curvando para a Torá, que era a religião judaica, que é a lei de Moisés. Então isso já mostra, gente, isso é importante, hein? Porque quem é Paulo? Paulo é este cara aqui, olha, completamente determinado a transformar a sociedade da época numa sociedade justa. Porque a lei de Moisés naquele momento era justiça. Justiça cega. Né? Moisés, quando trouxe os mandamentos, era aquilo, era a colocação da justiça. E o Estevão vai mostrar isso para o Paulo. Vai mostrar. O Estevão, quando eles vão entrar num debate aqui, quando o Estevão conversa com Paulo, ele não contesta Moisés, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele coloca: Moisés é a porta. Moisés foi a nossa porta, Moisés é a justiça, Moisés é a lei. Mas o Cristo é a chave. O Cristo trouxe o evangelho. O Cristo é a salvação pelo amor. Então, olha que diálogo fascinante, que a gente só consegue tirar tudo lendo, né? Vou fazer um passando aqui, mas o livro é fascinante. Porque agora os dois, Paulo com a sua ideia forte de querer justificar, ajustar a sociedade toda a padrões equivalentes, a padrões de equilíbrio. Todo mundo tem que respeitar a lei. Quem não respeitar, castigo. Era o formato de justiça da época. E Estevão agora incorporando, né, trazendo a doutrina que Jesus trouxe, que Jesus mostrou, que Jesus exemplificou. Estevão agora, que também era profundo conhecedor da lei, da Torá, dedicado a estes estudos, vai mostrar pro Paulo, pro então Saulo, eu fico chamando de Paulo porque é muito forte isso já na gente, né? Pro então Saulo, que Jesus não é inimigo. Jesus não é um baderneiro, um revolucionário. Jesus é sim aquele Messias, aquele cara esperado para salvar. Só que a raça forte e justa estava esperando um salvador dominante, que fizesse a justiça com lágrimas e sangue. E Jesus não fez isso. As lágrimas e sangue foi do próprio mestre. Então, gente, neste confronto aqui dos dois, o que é que nós temos de cada um? O que é que nós temos de cada um? Antes de entrar ali, vamos tirar de nós aqui. Quando a gente quer impor uma verdade em cima de alguém que pensa diferente, nós estamos agindo como Paulo. Bom giorno, tia Soninha, bom dia, Nivaldinha, meus tesouros que estão chegando aqui. Então, a gente olha para o Paulo e fala assim, nossa, o Paulo era muito durão. Opa, eu também sou. O que é que eu tenho de durona? O que é que eu tenho de achar que as pessoas... Bom dia, Mi! O que é que eu tenho de achar que tanto que eu tenho na minha personalidade, nas minhas relações, na minha manifestação, nas minhas expressões diárias, que tanto que eu tenho de Saulo, né? Eu sou durona, eu quero impor a verdade, eu critico quem comete um erro.
Só de passar no sinal vermelho, quando eu vejo alguém passando no sinal vermelho, eu já falo, ai, que absurdo, devia ter radar aqui. Então, isso é a nossa fração Saulo. Todo mundo tem um pouco de Saulo ainda. E esse pouco de Saulo que nós temos, Jesus veio, vixe, adoro, Paty, adoro quando você começa com teus vixe. Esse tanto de Saulo que a gente ainda tem, essa parte durona, justiceira, cega, porque justiça sem amor é cega. Justiça sem compreensão, sem parear verdades e avaliar com mais extensão o que as possibilidades de cada um, é cega. E a gente faz isso no nosso cotidiano, né? Busca lá dentro que tanto que a gente tem disso, porque é essa parte de nós que o evangelho veio dissipar, veio trabalhar, veio abrandar, veio amolecer. Justiça é bom, mas ela não pode ser cega, ela não pode ser rígida, ela não pode ser sem misericórdia, senão ela fere, e a justiça não pode ferir. Aí, Saulo, então, por isso que é difícil a mudança, Ivone, sobre alguns hábitos e aquilo que achamos que é certo e não estamos abertos, exatamente, a mudança de Saulo e a expressividade de Estevão vão mostrar pra gente das nossas possibilidades, né? Não é um livro pra gente ler e guardar, já li, conheço, não, é um livro pra gente incorporar, né? É um livro pra gente aderir. Então, gente, Saulo foi conhecer Estevão, chegou lá com toda a sua prosopopeia, como diz meu pai, né? Com todo o seu orgulho, com toda a sua superioridade, e entra na casa do caminho, onde só tem ali as pessoas, os desvalidos da sorte, né? As pessoas doentes e excluídas da sociedade. E ele chega ali, senta, e Estevão chega. A hora que Estevão chega, o pessoal já fala, olha, o Estevão, é ele. Por quê? Porque o Estevão tinha ficado muito conhecido, né, pelo seu fervor na defesa do evangelho e pelas curas que ele fazia, que nós vamos mostrar aqui. Então vamos lá. Vou ler alguns trechinhos aqui do verbo de Estevão. Ele chega e começa assim: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje estamos libertos pelo evangelho do Cristo Jesus. O Messias atendeu aos problemas da criatura humana com a solução do amor. Olha aqui, ele sempre vai trazer este ponto. Moisés tinha a lei. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo. O amor é aquele dissolvente natural, chamado compaixão, misericórdia, compreensão, bondade, perdão. Então, o Messias atendeu aos problemas da criatura humana com o amor. O amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança.
Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Então, esse era o discurso de Estevão, sempre comparando, mas exaltando o Cristo. Bom dia, Edinho, querido! E sempre exaltando o Cristo, porque... E é aí que Saulo se incomoda, porque ele perde no diálogo, nos argumentos, na força argumentativa, na ponderação dos argumentos. Saulo perde feio para Estevão. E aí ele fica louco, porque ele fala, eu não posso perder, eu tenho que defender a raça. Eu tenho que defender Moisés, pois todo mundo tem que se curvar para Moisés. Então eu não posso perder. Mas ele não tem argumentos à altura, porque o amor é invencível. Você pode ter a razão que for, o amor sempre vai preponderar. E Jesus entra vamos melhorar essa frase. Jesus nos traz a salvação não pela imposição da verdade, mas pelo crescimento do amor dentro de cada um. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Não é lindo, gente? Não é fantástico isso? Aí, ele vai ter aqui uma série de trechinhos que eu exaltei, que eu grifei, que eu queria falar, mas vai ficar muita coisa, né? Vai ficar muita coisa. A gente tem que ficar só lendo o que o Estevão tá falando. Então eu vou ler só mais uns porque eu não aguento. E é importante pra gente formar uma ideia da força da verdade. A força da verdade com amor. A lei nos retinha, a lei era Moisés. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia. Gente, olha aqui Estevão cutucando, não diretamente, né? Não era intencional, só que era tudo o que Saulo fazia, manter a supremacia da raça. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa. Exatamente, Gleice. Seria muito mais fácil a discussão da lei seca, né? Um bate, outro rebate. Mas não foi assim, né? Estevão ganhou disparado porque ele não ficou na contenda reta, bate e rebate, né? Gente, isso é outra lição pra vida. Você quer ter razão? Você quer ganhar uma discussão? Você quer se dar bem na vida? Ame muito. Olhe para a pessoa que contesta de você, que faz diferente do que você gostaria. Olhe para aquela pessoa despejando amor. Olhe para aquela pessoa abençoando-a. Mande muito amor. Fala, Carla, você tá de brincadeira na hora de uma contenda? Você, Ander, meu amor, beijo. Na hora de uma contenda vou mandar amor? Vai! Carla, não consigo. Para de falar não consegue. A gente consegue porque a gente tem a potencialidade da ação. O que a gente faz pouco, difícil, Edinho, mas o que a gente faz pouco é se empenhar nessa direção. Sabe por quê? Porque a gente é como Saulo, a gente quer ter razão, a gente quer prevalecer o nosso ponto de vista, a gente quer ter supremacia sobre a nossa ideia. Então a gente não faz o mínimo de condescendência com a possibilidade do outro também querer fazer o seu ponto de vista e lutar contra nós.
aí vira braço de ferro. A gente trabalha, a gente sai para trabalhar num braço de ferro. O tempo todo querendo ter razão. Não, mas eu preciso mostrar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa deste jeito, com essas palavras: Carla, eu não posso. Tudo que alguém vem me falar, eu já tenho que saber mais. Gente, isso é um absurdo. Pra que equipe? Pra que comunidade? Pra que troca? Cadê aquela história de um aprendendo com o outro? Norma de convivência básica. Hoje a gente estuda isso como ética. Dale Carnegie colocou isso como regra básica pra gente fazer amigos e influenciar pessoas. Sabe qual que é? Conceber que todo mundo que chega perto de você tem algo para te ensinar. Se você não estiver disposto e aberto ao outro, você não manterá bons relacionamentos. Não sabendo essas técnicas, essas táticas de convivência, não sabendo abrandar no sentimento, no amor, a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida íntima, pessoal, vai mal. A gente vive em guerra, porque a gente está o tempo todo na justiça, na força da justiça. Eu tenho que aquilo, eu tenho que isso é fundamental, é justo, é correto, tem que ser assim. Aí fica, como a Gleice chamou ali, lei seca. Lei seca. Não, gente, dá uma molhadinha nessa lei. Como é que a gente molha a lei? Como é que a gente suaviza a convivência? Deixa o outro ganhar, deixa o outro ter razão, exalta a grandeza do outro, exalta a inteligência do outro, aprenda com ele. E isso não significa perfeito, não é? Isso não significa abrir mão do seu ponto de vista. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para mostrar, para validar o seu ponto de vista, é preciso você entender onde está a cabeça do outro. Senão ele não comunica. Ah lá, Edinho, é aquela história, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? A escolha é sempre nossa. Boa, Edinho. Então, gente, o Edinho é um menino que de cadeira, hein, pra falar isso, porque ele lida com trocentas pessoas durante o dia. Se não tiver esse jogo de cintura, de validar o que o outro fala, por isso que eu admiro esse menino, viu? Esse menino é fantástico, não é porque ele tá aqui, não, eu sempre falo isso pra ele, né, Edinho? Esse jogo de cintura de pegar o que o outro tá falando, validar com condescendência, com paixão, pode ser a maior bobagem do mundo. Tudo bem, né? Tira o extrato ali do que a pessoa quis dizer e adere e aí devolve a sua verdade. Gente, isso é prática. A gente só consegue fazer isso por prática. A gente só entra nesta prática se a gente se der a oportunidade. Porque se a gente não se der a oportunidade, se a gente entrar seco, querendo a supremacia da nossa verdade, como Saulo, a gente não estabelece bons níveis de comunicação e boas relações familiares, profissionais, sociais e íntimas. Fantástico, não é? Então Cristo nos libertou. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A gente esperava um Messias que nos fizesse empunhar um cetro odioso de ruína e morte, quer dizer, fazer valer. Morte não precisa ser no sentido exato, literal da palavra, mas toda vez que eu quero matar a ideia de alguém, eu estou nessa ideia de superioridade.
Ai, gente, nós temos mais de Saulo que a gente imagina. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Somente o evangelho confere paz e liberdade. O reino de Jesus é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem o caminho da redenção espiritual. O que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Aprendendo a ser fortes, determinados, em enxergar a verdade, viver na verdade, porém atuando com a ascendência do Espírito, que vence sobre a matéria. Isso que a gente vê na Joana de Ângeles, essa frase, essa expressão é toda dela. Ascendência do Espírito sobre a matéria. Aí a gente alcança a redenção espiritual. O Espírito é todo amor. Quando eu busco a força do Espírito, eu estou buscando a força do amor. O amor é abrir uma chavinha. O amor é compreender o outro, dar razão para o outro, deixar o outro falar, não querer atropelar ele, não acabar com a verdade dele, porque a minha é diferente. O amor é isso tudo. E isso tudo é o que a gente vive no dia a dia. Pois bem, Saulo então, ouvindo aquilo e vendo a força, o impacto dessa verdade sobre as pessoas, ele falou, opa, esse cara aí é um perigo. Esse cara é um perigo. Aí ele começou a discutir com Estevão. E falou assim, piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro, que era Jesus, sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ai, Ivonezinha amada, cada evangelho eu vejo quanto eu tenho que modificar na minha estrada. Oh, meu amor, quem dera eu te ensinar alguma coisa, querida. Meu amor, linda. Mas é isso mesmo, cada evangelho a gente entra mais em contato com a força do Espírito. Aí o Estevão assustou, né? Porque o Paulo atalhou ele e contestou. Aí o Estevão, gente, quem era o Estevão? O Estevão era aquela pessoa serena, tranquila, cheia de fé. Uma pessoa com fé, gente, uma pessoa com fé, uma pessoa que se sustenta do Espírito, da força do Espírito. E a gente faz isso com prece, com pensamento voltado ao alto, permitindo que Jesus nos conduza. Então, o Estevão, ele era essa pessoa, serena, tranquila, que ele assustou assim, mas não se deixou abater. Manteve a sua serenidade e contra-argumentou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Olha que resposta boa! Olha que resposta sábia! Porque esse cara é um carpinteiro. Ainda bem que ele é carpinteiro, porque agora ele abriga nós todos, construindo a nossa casa, a nossa morada. Olha isso, gente. Então, esse era o Estevão. Ele sempre argumentando. Gente, isso daqui tá lá por volta da página 100 do meu livro, né? O meu livro é este,
né, dessa capa, que deve ter outras edições. Tá lá por volta da página 100. Dá uma espiadinha lá pra resposta maravilhosa, né? Conciliador, né, Pati? A força da conciliação, daquela pessoa que não azeda diante da controvérsia. Ele não azeda diante de um ataque. Muito pelo contrário, ele tá na força do Espírito, ele tá com a paz dentro dele, porque ele sustenta a fé e o amor. Então, gente, Estevão, todos os argumentos dele foram assim, mostrando Jesus amoroso, Jesus maior, sem diminuir Moisés. Mas Moisés não era supremo era o Cristo, né? Moisés, ele foi um excelente trabalhador do Cristo. Então Estevão captou isso, e agora ele toda hora passava isso, e Paulo contra-argumentava, tal, até que o Paulo perdeu. O Paulo perdeu a conversa, perdeu a discussão, e a contenda já estava crescendo muito, e o Estevão fala assim, olha, o nosso mestre nos ensina a não entrar em contenda, então eu não vou mais discutir. E aí ele desceu do palco ali onde ele estava e encerrou a discussão, e o Saulo ficou maluco, falou, como assim? Eu ordeno que você fique aí discutindo comigo, porque eu vou te provar que Moisés está certo. E Estevão se esquivou e falou, não vou entrar em contenda, porque o nosso mestre foi à cruz justamente de maneira pacífica e amorosa. Aí o Saulo ficou maluco, né, estando ali maluco e querendo se impor, falou que podia prendê-lo e obrigá-lo a discutir, porque ele venceria. Esse Messias dele era um impostor, e Saulo venceria Estevão. Aí, olha a resposta de Estevão, e depois vou pular para outra parte. Amigo, o Sinédrio, é muito lindo. O Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para me obrigar a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Gente, este é o segredo da vida. Este é o segredo da vida. É para isso que nós estamos nesse mundo. A vida pode nos fazer chorar de inúmeras maneiras. A vida nos impõe, dada a nossa imperfeição, né? Entre vírgulas aqui para ficar verdadeira essa frase. Porque a vida não impõe se eu me expressar de maneiras diferentes. Então, a vida nos impõe, dadas as nossas imperfeições, muitos rigores, muitos excessos, excesso de trabalho, excesso de pensamento, excesso de crítica, de autocrítica, de crítica aos outros. A vida, né, no formato atual, se nos revela de uma maneira que a gente fica sobrecarregado e fragilizado. Aí a gente sofre. Então a vida nos impõe muitas dores, até a gente aprender a ser diferente. A vida nos impõe muitas dores. No entanto, o vazio existencial, o prejuízo de sensibilidade e a nossa perda de equilíbrio apenas se dá quando nós nos afastamos de Jesus. Com Jesus,
todas as lutas que nos chegam são possíveis, são vencíveis. A gente consegue se sobrepor em força, em possibilidade, em capacidade de aguentamento, de paciência, de superação. Com Jesus, nenhuma batalha nos derruba. Chegam muitas, mas a gente vence na força do Espírito. Então essa frase aqui do Estevão para Saulo caracteriza o duelo entre os dois. Saulo não ia se deixar vencer e Estevão não ia negar Jesus. Saulo queria Moisés supremo. Estevão não entregaria isso. Então assim, o mundo nos atrai, o mundo nos tenta de inúmeras maneiras, que tanto que a gente cede, que tanto que a gente nega Jesus para cair em ilusões. Esse é o nosso duelo existencial. A gente está o tempo todo caindo em tentação e sendo aqui, olha, medido nas nossas forças, nas nossas competências e na nossa fé. Não entregar Jesus, não negar Jesus, não sair de perto de Jesus caracteriza a nossa vitória. E é isso que o Estevão mostra. O Estevão agora vai ser o culto se encerra. No encerramento, o Estevão desceu do palco e entrou lá para dentro. E nisso, uma senhora para o Saulo para o Estevão, e o Saulo vendo, e fala: Estevão, eu vim de longe para te ver, porque eu sei que você continua fazendo você continua entregando as bênçãos do mestre. Minha filha parou de falar faz 1 ano, e eu vim de longe aqui, Estevão, para que você recupere a voz dela. E aí o Estevão, envolvido ali, o Emanuel coloca, olha a descrição do Emanuel para isso. O pregador refletiu no perigo de qualquer capricho pessoal. Por quê? Porque tava cheio ali do pessoal do Sinédrio assistindo. O Saulo ali tava de olho. Falou: o que esse cara vai fazer? Ela quer ser curada? E esse pé rapado aí lá cura alguém? Não, quem cura é a lei. Quem cura é Moisés. Então, o Estevão refletiu, ponderou, contemplou a doente com sincera simpatia. Olha o amor, olha a supremacia do amor, olha a força do Espírito. Contemplou a doente com sincera simpatia e disse: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele é justo e generoso e não te esquecerá. Hás de falar para louvor do mestre, do bom mestre. E aí, o pessoal ali todo vendo isso, e houve um episódio ali. O Emanuel descreve assim: como um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente. Isso foi a gota d'água para o Saulo.
o Saulo não aguentou isso e falou, não pode, isso não pode. Isso não pode. Aí ele pensou ali, ele ia partir para cima, mas ele ponderou e resolveu ir embora. E foi embora, mas planejou a prisão do Estevão. Depois prendeu também Simão, Pedro e João. João foi exterminado ali da cidade, né? João foi cuidar de Maria, mãe de Jesus. E Simão Pedro foi libertado. E o Estevão foi morto apedrejado, né? A gente já leu esse episódio, já fizemos essa parte. Estevão foi morto apedrejado. No que ele foi morto, Abigail, noiva de Saulo, estava presente, né? Porque era a festa de noivado deles ali na cidade, ela tinha vindo e reconhece Estevão. Ocorre ali aquele episódio fortíssimo dos dois. Saulo cai o queixo da trama do destino, né? Porque ele assassinou o irmão da noiva. E aí ele rompe o noivado com Abigail e sai cegamente na perseguição contra todos que fossem adeptos do Nazareno. Aqui, então, inicia o Estevão como primeiro mártir do cristianismo. Saulo inicia uma perseguição cruel, até ser visitado pelo próprio Messias. Então, meus amores, amanhã a gente segue, né? Nós vamos fazer essa junção aqui, esse meio de campo aqui de Saulo encontrando Jesus, se transformando, e aí começa a jornada dele, porque agora com toda a cabeça dele de justiça, de orgulho, de paixão pela sua raça, ele agora tem que aprender a pensar com amor. Ele tem que aprender a servir a Jesus. E aí começa a história de Paulo de Tarso, que deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso. E isso a gente vai ver amanhã, ok? Para hoje fica aqui a nossa reflexão em cima de usarmos a nossa sensibilidade de espírito, o nosso vigor de espírito para lidar na nossa vida, com as nossas determinações, com as nossas verdades, com as nossas relações e limitações, para que a gente construa uma vivência mais de acordo com os desígnios de Jesus para o nosso aprimoramento. Nós não estamos nesse mundo para ser feliz, nós estamos nesse mundo para crescer em espírito e verdade. Em espírito e verdade, a paz e a felicidade reinam. Então é isso. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso amado e divino condutor, nosso mestre de amor e de luz, nosso irmão querido, próximo, que nos conduz pelas mãos, nos envolve com carinho. Senhor, nos curvamos diante da sua grandeza amorosa e presente em nossas vidas para atestar a nossa fidelidade ao seu evangelho, a nossa fidelidade ao seu amor. Queremos, Senhor Jesus, segui-lo, queremos compreendê-lo e exemplificá-lo no nosso dia a dia,
Tantas vezes encontramos as naturais dificuldades de um espírito ainda inferior. Mas, Divino Mestre Jesus, hoje podemos compreender que a nossa inferioridade, as nossas imperfeições não são mais justificativas para nos distanciarmos do seu amor. A nossa decisão é que é. A nossa decisão é que nos distancia ou nos aproxima da sua proteção. Assim, Senhor Jesus, iniciando esse dia de hoje, nós decidimos por segui-lo, nós decidimos por abrir o nosso coração e buscar o abrandamento dos nossos rigores com a sua compaixão amorosa e constante por cada um de nós. Não nos deixe, Senhor, atuar com rigores injustos e insensíveis, porque a tua atuação por cada um de nós é com muita compaixão e sensibilidade. Assim queremos nós, por nossa vez, também atuar contigo, amando, perdoando e caminhando nesta existência com a força e o vigor do Espírito que recebe a sua influência e atua na matéria, vencendo as tentações. Obrigada, meu Jesus, por mais esta lição de hoje. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, que delícia, que momento importante. Gratidão, gratidão, obrigada, obrigada por estarem juntos. Obrigada por possibilitarem tantos estudos, tantas reflexões importantes. Kika, minha amada, obrigada, querida, obrigada, Ivone, Edinho, meu irmão, obrigada. Obrigada por ser esse menino tão fiel, tão dedicado. Obrigada, obrigada, Alcenir. Obrigada a você, meu amor. Eu que agradeço muito, vocês não imaginam o tanto. Silvelene, minha amada. Pati, querida, gratidão, gratidão, Pati. Anivaldinha, meu amor. Um beijo, minha irmã, obrigada, obrigada, viu, por estar sempre aqui juntinho. Mariângela, querida. Pati, isso, um mês maravilhoso, nascendo de fevereiro. Gente do céu, começando fevereiro aqui, olha, com muita expectativa de luzes no nosso coração e na nossa vida. Uhul, Pati! Soninha, meu tesouro, beijo, querida, gratidão a você. Valquíria, Zaneta, gratidão, meu amor. Reizinho, meu irmão fiel, meu fiel escudeiro, trabalhador de Jesus. Tia Soninha, obrigada, amor, obrigada, senhora, tia. Que tia linda, como eu sou sortuda de ter a senhora, tia amada. Vilminha, querida, Dário, meu irmão, Gleicinha, gratidão, meus amores. Tatinha, querida, Bacho, amores, que bom, obrigada por estarem comigo, até amanhã estamos de volta, amanhã vamos começar a falar mais da transformação de Saulo para Paulo. Beijo, turma, tchau, tchau. Tchau, tchau.